cuida da pele não é uma preocupação puramente estética, viu? Ó, ter uma rotina de autocuidados é essencial para saber, né, da saúde, para você cuidar também, não só para a questão estética, né? Muita gente acaba focando mais na questão estética, mas os cuidados com a saúde, eles são muito importantes. E você sabe quais são os cuidados que também você deve ter nesse período? Os produtos que você deve usar? Qual a maneira correta para cada situação? Pois é, nós estamos num período em que é importante cuidar muito do nosso corpo. Sabe por quê? A gente quer saber agora se essa pandemia ela altera aí essa mudança também na nossa pele de cuidados, né? E é o que nós vamos esclarecer com a dermatologista, a doutora Lenise Franco, através aí de videochamada. Ela vai passar algumas dicas de cuidados para que a gente possa colocar em prática nessa quarentena. Muito boa tarde, doutora Lenise. Obrigada por falar conosco aqui em nosso programa. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer falar com vocês. Seu programa tem uma ótima audiência, meus parabéns. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e eu quero exatamente entender um pouquinho, né? Nós temos cuidado muito da nossa higiene, lavagem das mãos, mas a gente quer saber todos os procedimentos que a gente estava tendo, cuidado com a pele, a gente deve manter e deve redobrar? Veja, o que a gente precisa ter mais cuidado? Você já falou um deles, que é a higiene. Só que essa higiene acaba que muitas vezes irrita, resseca, e aí talvez possa abrir porta de entrada para infecções, não só o corona, né, mas outras infecções. Então, a gente precisa hidratar a pele. Então, uma dica que eu dou. Teoricamente, quando você está em casa, você está num ambiente seguro, tá? Então, nesse ambiente, você não precisa estar toda hora lavando a mão, toda hora botando álcool gel. Aproveita esse momento para hidratar. Quando você sai, aí sim, você vai ter que toda hora botar o álcool gel, né? Porque a hidratação nesse momento não é recomendada, né? Porque acredita-se que quando você está com o hidratante na mão, você possa fixar mais facilmente o vírus em você. Então, na hora que você está na rua, não é para hidratar, mas em casa, hidratação. Sim, e tem alguns cuidados que nós temos tido agora, mas algumas preocupações também acabam vindo à tona. Por exemplo, nós temos recomendado muito a lavagem das mãos, né? A gente pede que as pessoas acabem lavando as mãos sempre, evitar levar as mãos ao rosto, tocar os olhos. E essa é uma medida que nós estamos reforçando bastante no período de pandemia, mas é uma medida que deve ser considerada sempre, né? Sim, com certeza, isso sem dúvida. Mas nesse momento está todo mundo muito focado nisso e é uma queixa muito comum o ressecamento das mãos, né? Principalmente porque algumas pessoas tiveram que dispensar suas funcionárias de casa e estão assumindo os afazeres domésticos. E muitas vezes elas esquecem que precisam utilizar luvas, né? As luvas de proteção, aquelas luvas grossas, colocando luvas de algodão por baixo para lavagem dos pratos, das roupas, para evitar uma agressão maior ainda nas mãos. Sim, em relação também ao cuidado que a gente deve ter nesse período em que nós vamos lavar as mãos e acaba que a tensão faz com que a gente lave com maior frequência ou utilize o álcool em gel em maior frequência. E aí muitas pessoas estão percebendo a pele um pouco mais fina, um pouco mais ressecada, exatamente pela utilização, né, do álcool em gel, por exemplo, em grande quantidade. O que fazer nesse caso? Então, como eu falei há pouco tempo atrás, a hidratação das mãos no período em que a pessoa estiver em casa deve ser uma coisa frequente. Então, lavou as mãos em casa, hidrata, né? E aí pode ser o próprio hidratante que a pessoa já utiliza no corpo, tá? Não esses hidratantes que a gente vê em perfumaria, hidratantes de verdade, né? De farmácia, vamos dizer assim. Não vou falar marcas aqui porque não é ético,
mas hidratantes de farmácia, em geral, são de boa qualidade e as pessoas precisam realmente hidratar para melhorar a barreira da pele, até para proteção contra não só o coronavírus, mas outros agentes infecciosos. Sim, esse é um período em que muita gente está em casa, né, devido ao decreto que foi, inclusive, instituído pelo governo do estado, pela prefeitura, muitas pessoas estão em casa. E aí acabam se descuidando, né? Porque normalmente quando a gente sai, a gente lembra de pôr o protetor solar, porque vai estar exposto, mas dentro de casa é importante que a gente mantenha esse hábito? Sim, é muito importante, porque a gente tem que lembrar que a radiação ultravioleta, ela penetra através da janela, né? Tanto que a gente consegue enxergar com a luz do dia. Então, é sinal de que a luz ultravioleta está entrando. Então, se está entrando, a proteção tem que continuar. Sim, todo cuidado, né? E todos os cuidados que sejam redobrados. Para a criançada, o que é que a gente pode dar de dica, né? Para que as mamães tenham uma atenção maior com a pele das crianças agora em casa? Então, as mesmas orientações, né, em relação à hidratação. Criança não tem tanto aquela coisa de estar toda hora lavando as mãos quanto os adultos, até porque as crianças, teoricamente, deveriam estar realmente em casa, né? Não deveriam estar na rua. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade, a gente vê crianças na rua, então, assim, se está usando e devem estar usando o álcool gel com frequência, precisam hidratar também a pele da criança. O protetor solar no dia a dia da criança, se ela tiver, por exemplo, se ela mora num lugar que tenha um espaço em que ela possa brincar à luz do dia, deve também ser reforçado o uso do protetor solar. Sim, e quem está em home office também tem que ter um cuidado redobrado, até pela exposição que vai estar de frente da tela, né? Essa luz visível, a gente chama atenção principalmente aos pacientes que sofrem de distúrbios da pigmentação, aqueles que têm manchas, né, melasma, porque a luz do computador, ela não interfere na questão do câncer de pele, ela apenas interfere nos distúrbios pigmentares, elas mancham a pele. Então, quem tem melasma, o protetor solar precisa ser com cor, tá? Porque aí ele vai refletir a luz visível, não só da luz que a gente acende, da lâmpada, mas também dos celulares e computador. Sim, nós temos tido aqui muitas entrevistas, inclusive nós temos comentado sobre todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente e as recomendações para quem está ainda tendo contato com familiares, quando chegar em casa, deixar aí, né, os sapatos do lado de fora, possa ir tomar banho rapidamente, lavar também o cabelo. E aí tem gente que tem lavado o cabelo com maior frequência. Como é que a gente deve, exatamente, ampliado isso para todos os dias? Quais são os cuidados com o nosso couro cabeludo também? Veja, o que eu sugiro que faça, né? Primeira coisa, couro cabeludo, você falou bem. Às vezes é uma pessoa que já tem alguma dermatite seborreica, por exemplo, e aí já tem um couro cabeludo sensível. Então, eu sugiro que alterne o shampoo de uso diário com shampoos para couro cabeludo sensível. Além disso, em relação aos cuidados com a haste do cabelo, uma dica que eu dou é utilizar o pré-poo. Pré-poo é quando você faz a utilização do óleo de coco, porque é um óleo que penetra no córtex do cabelo, que pode ser feito 1 hora antes de você tomar banho. Então, você aplica mecha por mecha no cabelo, pode misturar um creme, um leave-in, e deixa agir isso durante 1 hora. Depois vai para o banho, lava com o shampoo normalmente e remove. Perfeito. Isso melhora o aspecto do cabelo, né? Sim, nós falamos há pouco, inclusive... Uma vez só por semana, tá? Só uma vez por semana. Inclusive, nós tivemos aqui algumas dicas especiais para o cabelo e o cabeleireiro falou da importância da gente evitar a lavagem do cabelo com água quente. E sim, porque é importante também reforçar essa medida? Danifica a cutícula, com certeza. Porque causa todo o trauma físico, né? No caso, a temperatura danifica a cutícula do cabelo,
né? Sim. E aí, no que você abre a cutícula, você perde água, acaba desidratando o fio, sem dúvida. Então, todos os cuidados são necessários, a gente deve redobrar a atenção. O uso do protetor solar foi aí ratificado, a importância exatamente, né, pela doutora Lenise. E mais alguma observação a deixar aí para o nosso público, doutora? Veja, uma coisa que eu até achei que você fosse perguntar é a questão da vitamina D, tá? O posicionamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia em relação à vitamina D é que não existe estudo comprovando que você tenha que fazer a reposição da vitamina D para melhorar a imunidade contra o coronavírus. Então, assim, o posicionamento da gente é que a proteção solar deve continuar e que você continue fazendo as suas atividades normais. Então, se você for levar o cachorro para caminhar, você põe seu protetor no rosto, deixa os braços expostos, que ali você tem capacidade de produzir a vitamina D. Vai estender a roupa no varal, protege o rosto, deixa o restante sem proteção, porque aí você mantém a sua produção regular da vitamina D. Mas a suplementação pela nossa sociedade não está recomendada. Tá? Sim, e é importante falar sobre esse assunto, a gente abordou também aqui, a necessidade, né? Porque sem exames específicos, a gente não sabe quem precisa de mais vitamina D, Exato. Quem tem excesso, que tem, né? A gente sabe que a maioria precisa, mas que maioria seria essa? Quem são essas pessoas, Perfeito. né? Então, adicionar um tipo de vitamina num momento como esse, sem nenhum tipo de exame, sem recomendação médica, ter um cuidado, né? Como se estivesse repondo algo que você nem sabe se precisa, né? Com certeza. E assim, a outra coisa que eu poderia falar é que assim, eu entendo que é um momento de ansiedade, né? Que às vezes a gente se olha no espelho e se sente triste, não se sente motivada para se cuidar, mas eu procuro encarar isso de uma forma como uma oportunidade de você se cuidar mais. Então, você está com mais tempo, se cuide mais, como você falou, cuide do nosso corpo, faça exercício físico, né? Porque isso sim tem comprovação de que melhora a imunidade. E cuidar da pele sempre, né? Essa pandemia vai passar e queremos estar sempre lindas, né? Então, não vamos nos descuidar nesse período de jeito nenhum. Continuem seus cuidados. Sem dúvida. Doutora Lenise, eu quero agradecer por todas as dicas, esclarecimentos. É sempre muito importante a gente falar que a informação, ela é essencial, principalmente num momento como esse, onde nós estamos nos deparando com informações a todo momento, de diversas formas, e que muitos vêm aí com notícias disfarçadas, que seriam as fake news. Então, a gente tem um momento de rebater essas informações com profissionais gabaritados, assim como a senhora, e eu agradeço demais pela participação em nosso programa. Eu que agradeço. Um grande beijo, muito obrigada mais uma vez. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus, gente. Isso vai passar. Vai sim.